Bem, então, como diz a doutora Sara, então vamos começar um estudo mais concreto que é o- são os princípios que regem a bioética hoje. E este curso aqui, embora seja rapidinho, quantas aulas tem? 15, 20? 15. 15. É, é o livro, o curso que eu teria gostado de fazer e nunca o fiz em tantos anos. Porque nunca se consegue um quórum dessa preparação aqui. Então nós tivemos a abertura, que foi o conceito de bioética e tal, e depois começou a professora Maria do Carmo, que deu os grandes princípios da ética, porque a bioética é uma ética. É uma ética. Se eu não sei ética, não sei falar nem da bioética. Então é isso aqui. Os grandes princípios se encontram lá, embora com a reelaboração exigida por hoje. É, em segundo lugar, falou a doutora Sara, trazendo a experiência da defesa da tese dela, é, sobre o Jonas, abordando três grandes princípios de Jonas: o princípio vida, o princípio responsabilidade e a ética do futuro. Nada melhor. É a primeira pessoa a falar em certa profundidade ou em larga profundidade foi Jonas. A ética do sempre a gente teve uma ética para o presente, para a cidade presente, para o futuro quem vem, vem sim pela ideia da temporalidade. A vida se desdobra, a vida que nasce hoje tem lá bem adiante de mim, por exemplo, uma sequência que eu não verei. Isso faz parte, então, desse conceito de ética. Então, cabe a mim apresentar essa questão da bioética nos seus paradigmas. Antes, porém, de falar esses paradigmas, eu vou dar um tópicozinho bem pequeno sobre a história desses princípios que regem a bioética de hoje. Isso é dois que eu quero falar, dois deles. A, a ética nós sabemos, e como a professora Maria do Carmo fez, e também o fez a doutora Sara, a bioética é para o ser humano, embora ele envolva já o Jonas, fala também da bioética e tal, mas o acento recai sobre a ética humana dos gregos, a ética das virtudes, os medievais, podemos dizer a ética dos 10 mandamentos, a, a modernidade, com o princípio do dever, kantiano especialmente, e assim por diante. Isto é, nunca houve na história da filosofia uma ética abrangente como temos que apresentar hoje. É a ética da vida, sim, mas como as duas disseram, eu salientei na primeira abertura que fizemos aqui o mês passado, é que a bioética é uma ética, mas, claro, aplicada à vida, e não só à vida humana, mas à vida nos seus três segmentos. A, a biologia animal, a vegetal e a humana. Não bastasse isso, essas três formas de vida, é preciso também envolver o ambiente onde se desenvolve a vida. Né? Onde se desenvolve a vida. De sorte que hoje nós temos uma ética verdadeiramente global. E eu tenho um livro lá em casa, eu vou trazer-lhes a próxima vez, a bioética global, ou seja, que abrange toda essa esfera da vida e do ambiente onde ela se desenvolve. Então,
essa bioética sem a presença de outros seres, só o ser humano, chegou até o 1950, podemos dizer aí. E a partir da última Grande Guerra, a ciência se desenvolveu enormemente. Nos últimos 50 anos, então, se descobriu o DNA humano, um passo muito grande, a genética, o código genético do ser humano, e que foi uma grande disputa. Primeiro de uma empresa sozinha, que ameaçava chegar ao conhecimento do genoma humano, e depois reservava certamente fatias para o comércio dela. A empresa é assim mesmo. E aí surgiu outro programa social com os Estados Unidos, Alemanha, Japão e não sei mais quem, que fizeram uma ética global e lançaram juntos esta empresa e essa comissão internacional, lançaram juntos o código genético. E você pensava que a gente soubesse tudo o que nós somos pelo código genético, o que não é verdade, porque esses genes se misturam, se articulam em formas diferentes em cada um de nós, e nós não sabemos então exatamente como isso se dá. Eu nunca poderei dizer que eu sou o meu genoma. Nunca posso. Eu quero ser mais que ele. Mais que ele. Sou mais o que? Isto é, a consciência humana. Essa não passa por nenhuma ciência definitiva. Né? Somos inacessíveis até certo ponto, isto é, misteriosos. Não no sentido religioso, mas no sentido da indescifrabilidade da realidade humana. Então, dito isto, a ética, ela então, para o ser humano, até os anos 50, 1950, e de lá para cá, ela mudou bastante de fisionomia. A partir da própria guerra, o primeiro código de bioética é o Código de Nuremberg. Todos nós sabemos pela história, e eu sei um pouco, eu não lia jornal naquele tempo porque era criança, mas eu sou do final da guerra, né? Os últimos anos da guerra. Então eu vi os adultos falarem disso que tinha acontecido, e notadamente o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. E até o pessoal da roça, eu era da roça gaúcha, se reuniu para dizer o que vai acontecer agora do mundo. Parecia que ia acabar o mundo. Eu era criança, me espantava enormemente de tudo isso. E não era para menos, não era para menos. Bem, e depois do fim da guerra em 45, em 47 houve o julgamento dos hierarcas nazistas em Nuremberg. O grande processo de Nuremberg, o processo que os condenou, vários, a mais da metade deles, à morte, outros à prisão perpétua e assim por diante. Bem, durante o Tribunal Internacional que julgou esses nazistas, eles encontraram situações que não eram abrangidas por nenhum código de ética, nenhuma lei de nenhum dos países representados ali no tribunal. E encontraram o que foi os campos de concentração. O que aconteceu lá dentro, naturalmente,
foi encontrado depois. Todos sabiam que existiam os campos de concentração e que as pessoas não voltavam de lá, mas ninguém, ou poucos, sabiam o que acontecia lá dentro. Então, o que nos interessa aqui é a parte médica. Os nazistas faziam experiências ao vivo nas pessoas para progredir cientificamente. Eram judeus, eles iam morrer assim mesmo, ou eram prostitutas, ou eram homens de rua daquele tempo, isto é, pessoas que não prestavam para a nação nazista. Não prestavam. Então, eram presos lá. Mas, especialmente, sabemos, milhões de judeus morreram assim. Então, para progredir na ciência médica, esse fez enormes progressos. Nós somos herdeiros um pouco do saber que se acumulou nos campos de concentração. Vamos, a parte médica, pelo menos. O tribunal não tinha, então, nenhuma regra ou poucas regras que pudessem abranger todos esses crimes. Então, criaram uma comissão ad hoc, comissão de juristas internacionais também, que fizesse um conjunto de normas para que o tribunal pudesse julgar com estas normas os condenados. Esses juízes estabeleceram, então, um código mínimo, o famoso Código de Nuremberg. E o principal que interessa para a bioética no Código de Nuremberg é o consentimento das pessoas. Consentimento. Ninguém pode fazer nenhum ato científico, médico, sobre uma pessoa, se ela não permitir. Então, ficou marcado, e o termo de consentimento livre e esclarecido que temos hoje, ele teve origem em Nuremberg. Não bastasse esse Código Nuremberg, nós temos em 1978, uma descoberta nos Estados Unidos macabra, ou seja, experiências do tipo nazistas 40 anos depois do acontecido. Então descobriram-se práticas verdadeiramente nazistas de outra forma em países democráticos como eram os Estados Unidos. Por exemplo, em idosos, isto é, no fim da vida, considerado pelo fim da vida, então se injetavam células cancerosas para acompanhar a evolução dessa doença. Simplesmente assim, os idosos com células cancerosas. As crianças retardadas, outro grupo de enfraquecidos, crianças retardadas, injetavam nelas o vírus da hepatite, para ver como essa doença evoluía em pessoa sadia, embora retardadas. E depois, os negros sifilíticos, aos quais não se dava nenhuma medicação para debelar a doença deles. Também aí para acompanhar a evolução da doença numa pessoa sadia. Então criou-se uma comissão que indicasse princípios simples e factíveis para seguir os julgamentos. E
criou-se uma comissão, então, médica, né, que sugeriram 3 grandes princípios óbvios, que era o princípio da beneficência, e tem uma componente negativa, a não maleficência, a autonomia, segundo princípio, e terceiro princípio, o princípio da justiça. Assim é que começou o principialismo, nos 3 princípios que uma comissão tirou para tratar desses assuntos. O princípio da beneficência e não maleficência, a autonomia e a justiça, que eram teses, temas circulantes na época lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O tema da justiça sempre foi tema de filosofia, de ética, do direito e assim por diante. Esses 3 princípios foram comentados largamente em 2 ou 3 livros por 2 autores que sempre fizeram junto as coisas, Beauchamp e Childress. E, notadamente, comentaram esses 3 princípios num famoso livro chamado Bioethical Ethics, que foi traduzido em todas as línguas. Eu tenho, é um volume muito grande, não trouxe hoje, mas vou trazê-lo aos pouquinhos, na medida que eu dou aula, alguns pelo menos. E sim, depois surgiram outros paradigmas. O principialismo teve origem nisto que eu acabo de falar, mas se criaram outros que eu estou encarregado de comentar aqui. A bioética secular, por exemplo, bioética secular. Isto é, a bioética que não se atém a nenhum princípio metafísico, a nenhuma religião, mas a ética daquilo que eu tenho presente agora. Um paciente ao qual eu preciso fazer esta ou aquela intervenção, fazer a ética disto. Isso é muito americano, isso. Então, destacar, já vou falar disso. A bioética principialista, da qual estarei falando agora, é de inspiração, infelizmente, utilitarista. Não é aqui o caso de falar do utilitarismo, que é uma filosofia e uma ética extremamente utilitária, no sentido bem negativo. Basta citar o princípio fundamental, que é o seguinte: o maior bem-estar possível para o maior número possível. Parece um princípio ótimo. Maior bem-estar possível para o maior número possível. De início, então, parece bom. Entretanto, quando eu digo fazer o maior bem possível para o maior número possível de pessoas, significa que ali vai sobrar gente. Vai sobrar gente de fora. E quanta gente sobrou, esse é um grande princípio do capitalismo, a ética capitalista. Vamos desenvolver, aqui nós tivemos no tempo da ditadura, um exemplo sinistro, mas verdadeiro naquele tempo, que era o seguinte: o ministro da Fazenda, o professor Delfim Neto, que ainda está vivo, então ele dizia, sim, nós vamos fazer crescer o bolo da riqueza nacional. Vamos fazer crescer o bolo. Quando ele estiver pronto,
nós vamos reparti-lo com todos. Nunca foi repartido e nunca poderá ser, nunca, porque esse apetite do crescimento, do lucro, da produtividade, nunca terminará. Quem tem muito quer em dobro disso. Nós temos um ótimo livro sobre o qual eu dei muitas vezes aula, contra esse princípio utilitarista, que é John Rawls. John Rawls, um americano, John Rawls. Ele escreveu uma teoria uma teoria ética, da justiça, uma teoria da justiça, exatamente se confrontando com esse utilitarismo clássico e crasso, como era essa do maior bem possível para o maior número possível. Criou uma ética chamada, a teoria dele tem um subtítulo, a ética da equidade. Uma palavra cara a Aristóteles, essa aí. Porque os princípios de justiça, as leis são leis gerais, e abrange a maioria de uma nação. Entretanto, não pode abranger tudo, porque existem situações particulares que transcendem a lei escrita. Então, a equidade seria justamente fazer justiça para todos de forma equitativa, ou seja, segundo a condição de cada um. Então, o próprio juiz, diz Aristóteles, ao considerar essa situação particular que a lei geral não abrange, ele decide assim, isso decide diferente. É um corretivo da justiça. Uma espécie de emenda com um complemento da justiça geral, porque ela é abrangente universal, mas não atinge todas as particularidades. Então, uma teoria da justiça como equidade. Um livro grande, pesado de ser lido, mas são quase 400 páginas. O importante sim, isso vale, seja para a bioética, seja para a ética em geral, as condições de cada um. Também os grandes princípios da ética, eles não são definitivos, dogmáticos, eternos ali. Não, eles se adaptam, se conformam à situação de cada pessoa. Mas, se o utilitarismo é o princípio inspirador geral, digamos, dessa bioética, entretanto, a sua base filosófica, primeira e explícita e procurada, é a ética de Kant. A ética de Kant. Eu trouxe aqui a ética da razão prática. Falarei um pouquinho da conclusão dela. Né? A ética dos princípios, do princípio moral único, que é o imperativo categórico. A bioética principialista tem como princípio fundamental, explícito, comentado e abraçado, o imperativo categórico. Que eu vou analisar aqui sumariamente, porque quem faz um curso de ética certamente já tratou disso. Tem 3 formulações nesse livro aqui, ele faz 3 formulações. Não, essa crítica da razão prática, aqui uma formulação só. Um livro anterior que ele escreveu, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ele considera 3 enunciados do mesmo princípio. Ele analisa 3 enunciados do mesmo princípio.
Eu sempre uso esse enunciado, que é o segundo, me parece. Ele diz que a ética do respeito absoluto e incondicional das pessoas. Ou seja, age, comporta-te de tal forma que a humanidade, toda a humanidade, então, na tua pessoa e na pessoa de todos os outros, seja tratada sempre como um fim, ou seja, um princípio de direitos, e nunca como um meio, um instrumento para alcançar outra coisa. E isto é importantíssimo. É importantíssimo. É uma das ótimas maneiras de se enunciar, digamos, a doutrina do respeito incondicional das pessoas, como já quis fazê-lo a filosofia antiga, a fé judeu-cristã sempre recomendou tudo isso, esses princípios do respeito incondicional das pessoas, né? Faça aos outros aquilo que queres que façam a ti. É o grande princípio de Jesus Cristo, que é de Sócrates, que é da tradição filosófica, que é da consciência humana. Eu faça aos outros aquilo que queres que eles façam a ti. Então criamos o respeito total, como queria Kant, no seu imperativo categórico. Vou comentar rapidamente esse imperativo categórico. Então é assim, age de tal forma que a humanidade, então, na tua pessoa e na de todos os outros, seja tratada como um fim. Ou seja, o ser humano, ele é sempre sujeito de direitos, sempre. Ele é um ponto final de toda a tratativa. Ao passo que as coisas que nós usamos, elas são utilizadas para outras coisas, todas elas. Por isso que Kant, depois de enunciar o princípio dele, ele diz: todas as coisas têm preço e valor, e podemos trocar uma pela outra. Só ser humano é que tem dignidade, então nunca pode ser negociado com absolutamente nada. Nós não temos nenhum valor de troca, valor em função de. Nós somos sempre pontos finais, né, no tratamento do ser humano, sujeito de direitos. Depois, a teoria dos direitos, a teoria não, a doutrina dos direitos humanos, como nós sabemos, se desenvolveu enormemente, notadamente com a independência americana, com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos Universais do Ser Humano de 1948, depois da guerra, no ano seguinte do processo de Nuremberg, né? No ano seguinte foi feita, então, uma comissão também lá foi feita para que, enfim, recolocasse essa questão da dignidade humana tão vilipendiada durante toda a guerra. Milhões de pessoas morreram, aproximadamente 70 a 80 milhões de pessoas morreram absolutamente à toa. Né? Finalmente, depois que veio a paz, então precisou reorganizar e foi feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja o que for, do Oriente, do Ocidente, de qualquer canto do mundo, somos todos iguais, todos iguais. Esse imperativo categórico, então, tão digno, tão filosófico e religioso também, e metafísico também, esse princípio se desdobrou para a bioética em 3 outros princípios. O princípio da beneficência,
e da não maleficência, da autonomia e da justiça, como disse antes. E vou comentar um pouco esses princípios na sua origem. Então, o primeiro princípio da beneficência. Toda a intervenção sobre pessoas humanas tem que ter o seu beneplácito, como dissemos anteriormente. Então, primeiro, a beneficência. Toda a arte médica, ela é feita para o bem, nunca para o mal. Isso é por isso que se enuncia esse princípio, o princípio da beneficência, e nunca a maleficência. Malefício, nunca. É o princípio de Hipócrates, que é repetido no juramento que os médicos fazem ao se formarem nas escolas de medicina. Aqui nós temos um exemplo claríssimo e triste, recente, acho que 2, 3, 4 anos atrás, um enfermeiro que assistia os pacientes à noite, quando encontrava um que fosse assim, doente já avançado, e que dava trabalho durante a noite, acordava, tal, dava um remedinho para que ele dormisse para sempre. E foi descoberto e foi condenado como devia ser. Na filosofia clássica, o princípio da beneficência, ou o princípio do bem, é um princípio transcendental para os medievais. Transcendental. Universal transcendental, se diz, em linguagem medievalista. Ou seja, existem alguns princípios universais que se chamam transcendentais, porque transcendem qualquer outra referência a princípios. Ou seja, a unidade, a verdade, a bondade e a justiça. Então, ens unum verum et bonum, em latim. O ente, a existência em geral, mas a verdade, a justiça e a bondade. E a beleza, Platão acrescentava a beleza também, e também muitos medievais, Santo Agostinho colocava a beleza como esse transcendente absoluto. Transcendentes, universais transcendentais. Mas temos os universais, então, comuns, que estão no dicionário, os nomes comuns. Por exemplo, a palavra homem se refere a absolutamente todos, homens ou mulheres, de todas as gerações, de todas as cores e raças que nós queiramos, e as distinções que nós fazemos. Essa palavra cabe exatamente em todos nós, que é a existência, isso é, consciente. Somos animais racionais, animais capazes de pensar. Esta é a definição humana, esse é universal para a existência humana. Assim que nasceu a beneficência, então, da filosofia grega, Platão colocava o bem como fundamento, não só da ética, mas também como fundamento do mundo. E o sumo bem era a divindade, era o supremo, poderíamos chamar o supremo universal transcendental, né? O supremo bem, que é Deus, que são o bem que se faz aqui, né? Esse é o do bem.
enfim, é um dos grandes fundamentos da metafísica. O principialismo, que usa esse grande princípio de toda a tradição, que é inclusive fundamento do universo para Platão e fundamento divino, não se comenta. A beneficência é sempre pontual. É umas críticas que se faz a esse princípio, é que ele é muito pontual, ou trata de fazer o bem a este paciente que está aqui, a este paciente. Mas e tem uma filosofia atrás disso, uma grande ética. Isso não é considerado, não. Geralmente a ética americana é muito, muito, como se diz, pragmática, uma ética pragmática do mundo anglo-saxão. Então, o princípio, a beneficência, então, e não a maleficência, a autonomia, o princípio da autonomia. A autonomia é o princípio que manda respeitar incondicionalmente as convicções de cada um, o modo de ser, as decisões das pessoas, notadamente dos pacientes. Temos aqui nas discussões de bioética um exemplo muito atual, que são os testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Então, essa convicção religiosa não aceita nenhuma transfusão de sangue, nem que esteja no ponto de morte, não faz mal. E Jeová, a testemunha de Jeová, não aceita a transfusão de sangue. Eu sempre defendo a seguinte ideia que me parece correta. Se se trata de um adulto que apresenta essas convicções à equipe médica, então se aceita, mas você vai morrer. Aceito de morrer, é uma espécie de martírio, né? Uma espécie de martírio. Entretanto, se trata de uma criança que está sendo tratada e precisa de transfusão de sangue, a equipe médica, eu acho que ela está autorizada pelos princípios maiores, está autorizada a fazer esse ato, a revelia dos pais, ou revelia dos curadores desta criança. Sim, então o princípio da autonomia, da independência de cada um, e é preciso sempre respeitar as convicções de cada um. A autonomia é de feitio kantiano. Quem tratou aqui na própria ética a autonomia é Kant. E muito bem. Mas a autonomia sempre existiu. Tinha outros nomes. Por exemplo, Aristóteles e os medievais falavam de ponderação. Tratava-se de uma decisão equilibrada. Então precisava quatro coisas para se deduzir uma iniciativa a tomar, uma decisão ética. A decisão ética é precedida da reflexão, da ponderação, de uma decisão e, finalmente, a ação. Isso é autonomia. Isso é um outro nome da autonomia. Mas Kant deu o nome de autonomia, e com muita razão, porque o ser humano é autonomos. Ele é independente nos seus juízos para decidir o que ele vai fazer da sua vida. Então, todos os outros princípios são princípios filosóficos, princípios religiosos, como todos os princípios
de Moisés, por exemplo, os 10 mandamentos, são todos princípios éticos que vêm de fora. Entretanto, a autonomia a qual se refere Kant é do ser humano autônomos. Ele se dá a lei moral. Sou eu quem a dou para mim mesmo. E Kant celebra isto ao chegar nesse ponto. Então ele diz, não sabíamos que o ser humano, ele dá a si mesmo a decisão, o princípio da decisão ética, ele dá a si mesmo. Nós todos pensávamos que eram princípios externos, e ao passo que nós encontramos dentro de nós mesmos a norma ética, a autonomia. Eu me dou a regra moral. O princípio da justiça. Primeiro da beneficência, autonomia e o princípio da justiça. A justiça é de toda a ética do passado, fundamental para que haja uma convivência humana, que haja justiça. Então, por exemplo, a ética de Aristóteles, o livro 5º é dedicado a isto, a esse princípio da justiça. E duas coisinhas só são fundamentais na justiça, e depois com os desdobramentos posteriores. Primeiro, a justiça respeita as pessoas. Respeita as pessoas. Em primeiro lugar, a justiça afeta as pessoas. Em segundo lugar, a justiça social. A justiça social. Já falei, então, da ética de Aristóteles, que faz exatamente, dedica o livro 5º, ou seja, capítulo 5º hoje, a esse princípio da justiça. Então, primeiro, todos os pacientes, em bioética, todos os pacientes devem receber igual tratamento. Todos. E aqui é difícil, porque sempre há quem distinga o rico e o pobre, o nobre e o povinho, como se diz. Então, basta ver nos hospitais públicos, como é a vida lá, tem até hospitais que selecionam os que devem morrer, e morrem sempre os mendigos, morrem sempre os mais fracos, e nunca uma pessoa socialmente mais evoluída e que tem mais benesses. Então, para isso sempre tem lugar, em primeiro lugar. Santo Tomás de Aquino diz, pensando em Aristóteles, na lei dos 10 mandamentos. De fato, Moisés deu 10 mandamentos para o povo dele, povo judeu. Mas Tomás de Aquino diz, esses princípios, como a ética de Aristóteles, se resumem na justiça. Na justiça. E era Aristóteles que dizia que na constelação das virtudes éticas, ele trata de muitas virtudes, na constelação das virtudes éticas, a justiça é a estrela matutina ou vespertina, que é a mesma. Isso é a estrela maior, mais brilhante que há. Assim é a justiça. A justiça brilha mais que todas as outras virtudes humanas. Santo Tomás de Aquino repete essa mesma colocação de Aristóteles, do céu estrelado,
da constelação das virtudes, mas ele fala da constelação dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos se resumem no princípio da justiça também. Também. Isto é, praticar a justiça com todos. A justiça que eu devo para Deus é a adoração, a suprema reverência, porque Ele é o Criador meu e do mundo, né, para quem tem essa religião judeu-cristã. Então, seria assim. Agora, temos o princípio de respeito incondicional aos iguais a mim. A justiça que eu devo às pessoas é aquela da qual nós falamos até agora, ou seja, o respeito incondicional aos iguais. Então, a adoração ao Supremo Ser é tratamento incondicionalmente respeitoso para os iguais e posse das coisas inferiores, isso é, dos bens materiais, e hoje nós acrescentaríamos que é preciso sempre tratar com calma essa posse, né? Tem que ser uma posse equilibrada e ponderada para que não destruamos a natureza e nós com ela. O professor quer dar um intervalo agora, tá bom? Aí o cafezinho, 5 minutinhos, 10, a gente volta, tá? 5:10, 5:15 no máximo, tá bom? Bem, então vamos continuar. Vou falar ainda um pouco, algumas coisas. Quero voltar, e deixei para agora mesmo, que eu falei, se eu puder fazer o intervalo, eu faço, e depois eu falarei disso. Porque o Kant, quando ele descobriu o princípio ético dentro de si, ele se encantou. E era uma grande descoberta filosófica. Mas essa experiência já tinha sido feita anteriormente, especialmente na época de Santo Agostinho, eu falei aqui, acho outra vez, pela experiência da consciência humana. A consciência é uma espécie de santuário onde cada um entra sozinho e ali escuta uma voz que ecoa como numa igreja, faça o bem e evite o mal. De onde vem esse princípio que eu não sou eu que estou falando, mas é alguém outro mais que fala. Então Santo Agostinho imediatamente atribuiu a Deus. Ou seja, de fato é nossa própria natureza humana que, sendo livre e consciente, ela se impõe esse princípio. Mas, claro, Kant anunciou da sua maneira e suou muito para isolar da teologia esse princípio ético e fez muito bem, né? Porque a ética não é religiosa, a ética é humana, é para o ser humano. E ele descobre dentro de si tudo o que ele precisa para se comportar. Se Deus me fez, me deu também as condições naturais para que eu faça o bem e evite o mal. Mas Kant conseguiu dar-lhe uma forma filosófica profunda, bem pensada, isto é, ordenadamente. Kant era um pensador muito ordenado e fez esse princípio. Então, ao anunciar o imperativo categórico, que desta forma aí, de fato, ele tinha razão de fazê-lo, porque ele fez um esforço de pensamento para chegar lá. A espontaneidade da nossa existência já nos deu esse princípio, mas o Kant lhe deu uma forma filosófica. E quando ele descobriu isso, então ele disse, ninguém de nós sabia que era autor da sua própria moralidade, do seu princípio de moral intransponível, porém. E eu continuarei falando um pouquinho desse princípio. Kant, então,
diz que esse princípio é categórico, isto é intransponível, isto é válido sempre, em qualquer circunstância, e devemos segui-lo. Nos obrigamos a segui-lo. Entretanto, diz ele, o ser humano é também sensibilidade, é também instinto, é também paixões. E o instinto, em muitas ocasiões, ele consegue sufocar o imperativo moral e cometer um erro de moral. Um erro de moral. Sabemos que todos nós somos capazes destes desvios dos nossos princípios. E Kant, então, reconhece o peso da sensibilidade humana. Entretanto, o imperativo, ele é sempre válido em qualquer circunstância que seja. Na conclusão do imperativo categórico, sim, concluindo o imperativo categórico, ele, na conclusão do livro, da Crítica da Razão Prática, ele faz uma referência a isso. Duas coisas me enchem de admiração cada vez que volto a elas: o céu estrelado acima de mim e a consciência moral em mim, da moralidade. É ainda aí a luta da sensibilidade contra a interioridade humana. Então ele diz, pelo primeiro princípio, o princípio então do céu estrelado, eu me reconheço uma criatura. Sou um ser como todos os outros que tem que entregá-lo ao seu Criador em determinado momento. Tal, né? O segundo, que é a consciência moral, então o segundo, pelo contrário, eleva-me infinitamente no meu valor como inteligência. E por meio da minha... aqui rabisquei tudo. Da minha, então, personalidade. Por meio da minha personalidade, eu entro no mundo moral que me eleva acima do mundo sensível e me leva até ao mundo infinito. Então, é esse o comentário que eu estou ajuntando agora, mas que é bonito. Quem quiser ler ou ler a Crítica da Razão Prática é importantíssimo, mas a conclusão é poética. É todo 2 páginas poéticas. Nesse finalzinho, então, eu quero acrescentar a prática da bioética, como ela é, mesmo entre nós, e no mundo inteiro, é mais ou menos da mesma forma. Então, a bioética, esses princípios, sejam esses, seja aquele que eu vou expor depois e outros que possam vir, eles têm que ser práticos e tratar notadamente da vida humana, hospitalar, as doenças. No mundo inteiro existem comitês de bioética, ou comitês de ética. Aqui nós chamamos, no Brasil, Comitê de Ética em Pesquisa. A UFRJ, Comitê de Ética em Pesquisa sobre seres humanos, naturalmente. Então, primeiro, é uma limitação que se dá à ética contemporânea. Que a ética contemporânea não é, e a própria bioética não é, só para tratar do ser humano, mas como nós falamos, a bioética trata das formas de vida, as 3 formas, e o seu meio ambiente. Mas aqui, para o consumo, é bastante restrito do conceito da bioética, das teorias da bioética. Então, temos essa redução, uma grande redução, que é enorme, mas é o que temos. Os comitês de ética em pesquisa no país inteiro, seja nas universidades,
oficiais e particulares. Eu pertenço ao Comitê de Ética lá da UERJ, por exemplo, né? E todos os projetos se limitam a só avaliar projetos de pesquisa feitos por alunos, orientados pelo professor, né, que trate de assuntos ligados ao ser humano, à vida humana. Então, isso se faz na psicologia, porque a psicologia trata com o ser humano. Se faz naturalmente com a ética, com a pesquisa médica, né? Também esse. Ou seja, o projeto que eu tenho de pesquisa, ele tem que ser submetido a um comitê, e esse comitê julga especialmente o seguinte: se há o consentimento livre e esclarecido ao paciente que vai ser submetido, que deve ser submetido a um tratamento cirúrgico, por exemplo. Tem que explicar tudo o que acontece para ele. E nesses projetos de pesquisa com seres humanos, é preciso que conste clarinho no final o termo, como se diz, termo de consentimento livre e esclarecido. Isso se faz em todas as universidades e também como se diz, no CREMERGE, Conselho Regional de Medicina. Eu pertencia a ele, hoje não pertenço mais, ao Conselho Regional de Medicina. Eu participei do Conselho de Ética Nacional, o Conceito de Ética Nacional. Comitê Nacional, sim, a CONEP, né? Comitê de Pesquisas Humanas. E lá é sempre uns 40 de todo o país. Na época que eu fui, de 2007 a 2012, quase 5 anos nós tivemos lá. Então são sempre uns 40 participantes de todas as universidades do país. E esse comitê também avalia processos que chegam lá a eles, porque tem processos, por exemplo, que tratam do mundo indígena. Esses vão sempre diretos à CONEP, a esse Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, na CONEP. Eu não sei porque eu sempre reclamei disso. Não sei porquê, porque índio é como a gente, então ele é assistido como a gente, então deveria ser normal. Não, são sempre reservados. E quando um comitê de ética local não chega a um entendimento, então mandam o processo à CONEP, vários processos. E se mandam processos à toa, muitas das vezes. Sim. Bom, então era isso. Para dizer, a bioética ganhou tamanha importância no mundo inteiro que aos congressos, tem congressos de ética, uma vez era de filosofia. Hoje, os congressos de filosofia são bastante restritos a grupos de pesquisa, como esse que a doutora Sara pertence, sobre angionas, um grupo nacional que se reúne para discutir exatamente os avanços, os recursos sobre um determinado assunto. Então é mais restrito. Ao passo que os congressos de bioética são participadíssimos no mundo inteiro, porque exatamente a maior parte das pessoas que vão lá não conhecem ética, essa linha que a Carmen, Maria do Carmo apresentou. Então, são restritos, mas vão lá para escutar o que dizem uns, o que dizem outros, e notadamente participa a área médica nesses congressos. Aqui mesmo no Brasil tem congressos de bioética nacionais
e que são sempre muito frequentados. O último que eu fui foi em Brasília, era um congresso até internacional, mas tinha milhares de pessoas nesses congressos, de diferentes formações e tal, e pouca gente que era formado em ética geral, como essa que estamos tentando expor aqui entre nós. Bem, era isso que eu queria dizer por hoje. E desdobraremos os outros 3 formas na próxima vez. Eu espero terminar, vou fazer uma síntese grande, porque tem 2 pontos de comparação que criam problemas hoje. Nós vamos ver isto. Nesse livrinho aqui eu chamo, eu fiz no começo do 2002 esse livro, ele é bastante ultrapassado, mas eu coloquei bioética, ética e bioética da subsistência à existência. A subsistência, eu quero me referir por esse termo ao conceito de pessoa. Eu desenvolvi o conceito de pessoa na última vez? Acho que não. Poxa. Não? Ah, isso é muito importante. Não adianta nada eu falar disso se não disser da importância que a pessoa tem. O que significa ser humano, ser pessoa. Ser, como diz Kant, é a personalidade. Nós temos personalidade, outros animais não têm. Então, subsistência aqui quer dizer o conceito do fundamento ontológico do ser humano, que é esse, animalidade e racionalidade. Eu queria dizer isso aqui, da substancialidade do homem, a sua existência, que é um dos paradigmas da bioética contemporânea, ou seja, a ética que eu chamo bioética existencial, que se desenvolve de outra maneira de considerar, e notadamente outra coisa. Hoje, com os avanços da medicina, imensos avanços da medicina, precisa que os princípios fundamentais da ética sejam elásticos. E dentro da filosofia da ética existencial, isso é possível, mas é bastante contrário a essa ética da subsistência. E vou fazer essas 2 comparações. Caramba, eu pensei de ter dito na outra vez. A gente vai fazer isso. Bom. A minha pergunta é o seguinte, professor. Eu entendi que esse autor... Como? Eu entendi que esse autor, o americano John Rawls, ele criou, né, ele teorizou uma ética da equidade, não é isso? Aí na minha cabeça veio Aristóteles, mas aí o senhor pegou Kant, né? Aí o senhor começou a falar do imperativo categórico, que eu não consegui, não ficou claro para mim. O senhor pode desenvolver isso? Não conseguiu o quê? Quando o senhor falou da ética da equidade desse autor, do John Rawls, eu assim, imediatamente me lembrei do Aristóteles. Mas aí o senhor começou a desenvolver o Kant, não é? O senhor, a partir daí, começou a falar do imperativo categórico. Então, com certeza, é desconhecimento meu da relação entre... Eu gostaria de... Eu não entendi essa... Não. A equidade é de Aristóteles e John Rawls. O Kant é do imperativo categórico, como eu coloquei aqui, mais ou menos. Não. Ele diz que a equidade é uma atividade muda. Como? A equidade é uma atividade muda, que não responde. O Kant, né? Então, o princípio categórico tem nada a ver com o João. Não. Nada a ver. Eu não sei se eu entendi muito bem a comparação entre o utilitarismo e o capitalismo. O utilitarismo, na sua visão, levaria ao capitalismo ou seria
ou teria só uma característica parecida entre o capitalismo e o utilitarismo? Se seria o quê? Se o utilitarismo ele leva, na sua visão, ao capitalismo, ou se o utilitarismo tem uma característica em comum com o capitalismo? Não. Um princípio básico do capitalismo, né, é produzir utilidades. O bem de que nós falávamos antes, em toda a tradição, esse bem, ele se torna na modernidade, notadamente anglo-americano, produção de utilidades. Então não é utilitarismo de bens. É? Isso mesmo. Utilitarismo é isso. Gere bem a produção de É. É um princípio básico do capitalismo, é o utilitarismo. Não estou entendendo se a utilidade seria instrumental ou seria como fim de ter o prazer. Como entende o utilitarismo e o capitalismo, a produção de utilidades é um fim. O fim do capitalismo é produzir sempre mais. E depois nós dividiremos o bolo. Por isso que o mundo está com uns 2/3 da humanidade, é bastante carente, e alguns milhões possuem quase toda a riqueza sozinhos, porque capital chama capital, empresa chama empresa, esse tipo de gente. Mais alguma mensagem, gente? Alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário. Isso. Por conta da observação que você falou dos índios, que vai para o CONEP, né, todas as pesquisas com índios. Quando eu dava curso de bioética, já tem algum tempo, para biologia, houve um escândalo com os índios Carintiana, que americanos estavam tirando sangue para pesquisas nos Estados Unidos, e os índios não tinham a menor ideia do que se tratava, para que se tratava. Então, eu acho que é a questão cultural do índio não ter a ideia do que é a pesquisa científica, para que é, e que não tem defesa diante disso. Então, ele não pode ser, não há um consentimento, como é que chama o termo? Consentimento esclarecido, porque ele não tem a noção da pesquisa, da pesquisa científica. Sim, porque faz isso? Porque essas... Foi o Carintiano e foi o Benfan também, o negócio da... É isso, isso. Porque um escândalo enorme sempre foi um escândalo com os índios, porque esses pesquisadores, geralmente americanos ou japoneses, eles vão lá dizer que vão produzir, trazem remédios e depois dizem que vão fazer remédios para eles, índios. Eles não têm grande cultura, e notadamente a cultura nossa. Eles acreditam e colaboram. E se usa o sangue dos índios para grandes pesquisas, que depois serão transformadas em medicamentos, quando é possível, medicamentos, e que, se quiserem, os índios depois têm que pagar. Ou seja, são explorados. Nunca se pode fazer do ser humano uma cobaia. E assim está sendo feito em muitas ocasiões, em muitas situações. Nós somos cobaias da pesquisa biomédica. Sobre esse ponto, o Ranjona sempre comenta, né, que é uma tentação para os pesquisadores da área biomédica populações disponíveis, vulneráveis, por exemplo, doentes mentais, moribundos, presos, essas populações confinadas que você pode ter controle. Isso é maravilhoso para o cientista, para fazer ensaio duplo cego, qualquer ensaio científico. É isso, e o Jonas acha isso tudo um absurdo, né? Porque é pior do que ele disse, já é ruim fazer do ser humano um meio para alguma coisa, né?
todo ser vivo, para ele vai além do ser humano, é uma finalidade em si mesma, né? Em si mesmo. Mas é tornar a pessoa humana uma coisa passível que sofre a ação do médico ou da equipe científica como sem poder reagir, né? Então, o Jonas, ele adverte, a gente vai ter essa aula mais para frente, experimentos com seres humanos, que essas populações devem ser protegidas e de preferência, assim, se evitar fazer experimentos científicos com essas populações mais vulneráveis, que são uma verdadeira tentação, né? Assim, é fácil de lidar com isso para o cientista, né? E, segundo o Jonas, ele vai propor algumas diretrizes, né, de como seria um recrutamento ideal de seres humanos para pesquisas. Aí o ideal é dificílimo, restringe demais a população, né? E esse consentimento livre e esclarecido, o Jonas considera insuficiente, né? O consentimento livre e esclarecido, ele diminui, digamos assim, a culpa, né? Ou a ação, isso, legitima, de certa forma, aquela ação que ele considera imoral. Tá? Bom, isso vai ser falado um pouquinho numa próxima aula, em breve. Uma pergunta e um comentário. O senhor falou dos comitês de ética na área de psicologia e na área médica, mas eu sei também que já se começa a fazer comitê de ética na área das ciências humanas. Tem alguma experiência? Vocês têm alguma experiência disso? A pesquisa, então os projetos de pesquisa que se fazem, se eu falei daquele da medicina, que são 90% desse. Mas a psicologia, por exemplo, na UERJ, faz também. E tem comitê para avaliar esses processos. E uma das questões que se vigia muito é o segredo da pessoa. E muitas vezes se usa nomes fictícios, né? E para ocultar. Não é preciso referir às pessoas, mas o assunto de que a pessoa é vítima ou uma operação que ela faz. Isso existe. E existe a CONEP, por exemplo, ela insiste muito que toda a área de ciências humanas deveria fazer isso. Sociologia dá uma risada em cima disso. Antropologia. E eu acho desnecessário tudo isso. Entretanto, essas coisas relativas à proteção da pessoa são sempre importantes. Até os jornais fazem isso. Nunca se diz que o tal roubou tanto, mas se diz ele é acusado de roubar tanto. Você vê todos os dias nos jornais agora com esse lava-jato. Nunca se diz que o jornal nunca afirma isso, mas se diz é acusado de. A justiça que resolva, porque é perigoso ser processado também. Mas alguém quer falar, perguntar? Não? Então a gente está por encerrada essa 10ª aula do curso, e semana que vem, quarta e sexta ainda com o professor, ok?